versículos 1 a 8. Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos 1 a 8. Marcos 13, 1 a 8. E assim está escrito: quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los e disse: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá tremor de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Até aqui a palavra do Senhor, palavra da salvação. A comunidade pode se assentar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo possa estar com cada um e cada uma de vocês neste momento e também comigo. Querida comunidade, primeiramente eu gostaria de pedir para cada uma de vocês olhar, vislumbrar, pensar na época, nos dias em que nós estamos vivendo. Nos dias atuais, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos agora nos aproximando do último domingo eclesiástico, né? Domingo que vem, já é o penúltimo, eu acho, domingo eclesiástico, aí vem Cristo Rei, e aí vamos começar um novo ano já com o Advento, né? Então, estamos nos aproximando do fim do ano eclesiástico e também do fim do ano civil. E especialmente no final do ano, nessa época, nós somos confrontados e somos confrontadas com a pergunta pelo fim. Já porque o ano vai se encerrando, né? E a gente pensa em final de ano, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente passou. A gente, pelo nosso fim, a gente também se pergunta muitas vezes, e também pelo fim de tudo o que existe ao nosso redor, e também dentro de nós. Quem já não se perguntou, né? Já não ficou matutando como será o fim, ou quando houve tantas notícias ruins, a gente já não diz: ó, é o fim realmente, né? Então, sempre de novo surge esta pergunta: estaremos vivendo hoje em tempos apocalípticos? Quem de vocês não ouviu isso este ano? É o fim, Deus está voltando, né? Com tudo que nós passamos este ano, quantas pessoas já não falaram: é o fim, né? Agora era uma desgraça atrás da outra, não é? Essa pergunta sobre o fim, ela não é uma pergunta nova. Sempre de novo as pessoas perguntam isso novamente, né? Se questionam sobre o fim. Essa pergunta, ela acompanha a humanidade desde as origens. Também assim acompanhou os discípulos
como vocês ouviram no texto bíblico. E assim nós estamos vivendo, né? Desde 2019, a gente vem enfrentando, né? Veio a pandemia, né? Tudo que a gente passou com a pandemia, talvez alguns tiveram que se despedir de pessoas queridas que não conseguiram passar pela pandemia. E aí a gente vê em alguns lugares terremotos, vendavais. Vocês passaram por um vendaval aqui, né? Estragou a igreja, o telhado da igreja de vocês. E aí vieram as enchentes, uma atrás da outra. E quando a gente pensou que aquela já era feia, veio uma mais feia ainda, né? E tudo isso vai ameaçando a nossa sobrevivência, a sobrevivência dos seres humanos. E quando nós falamos então sobre catástrofes, muitas pessoas dizem que nós estamos chegando ao fim do mundo. Ah, porque lá na Bíblia está escrito assim, né? E quando acontecer isso, então Jesus, ele vai voltar. Muitas vezes essas pessoas lembram dos textos bíblicos, textos apocalípticos, como a gente diz, lá do Antigo Testamento de Daniel e do Novo Testamento do livro de Apocalipse. E ao lado, então, destes textos, também tem o texto bíblico do domingo de hoje. E também Jesus fala, né, e os discípulos querem questionar: quando é que isto vai acontecer? Quando vai acontecer e quando vão aparecer os sinais do fim dos tempos? E se resta pouco tempo para esse mundo se acabar. Logo, Deus virá para a terra, muitas pessoas falam, e destruirá tudo. As estrelas vão cair do céu, o sol e a lua irão escurecer. Não é isso que a gente ouve, e porque isso às vezes também a gente leu lá na Bíblia. Querida comunidade, para Jesus, para o nosso Deus, para o nosso Senhor, o mais importante do que anunciar o fim do mundo como uma catástrofe, era falar do efeito libertador da presença de Deus. Muitas vezes eu já ouvi muitas pessoas perguntando: pastora, por que na nossa igreja a gente não fala do diabo? Por que a gente não fala do Satanás? Olha, nós estamos aqui para falar de Deus. O diabo já vem sem a gente chamar ele, né? Por que a gente vai chamar ele se ele já vem sem? A nossa função é anunciar Deus, e é por isso que nós falamos de Deus. E a nossa tarefa é falar do amor de Deus, esse Deus amoroso que nos acolhe e que prometeu, como nós lembramos este ano, o ano inteiro, né? Nosso lema, que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso Deus, e é esse Deus que nós devemos anunciar, né? O Deus do amor, o Deus que acolhe, o Deus que não quer o mal, mas o Deus que quer o nosso bem, o Deus que quer o bem de todas as pessoas, porque Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. A presença de Deus, sim, esse Deus amoroso, ela vai castigar a maldade e transformar todas as coisas para melhor. E é isso que a gente deve pensar, e é assim que a gente deve agir também. A nossa tarefa, se tem algo ruim, é fazer com que isso, esse ruim, se transforme em bom. É mudar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, a vontade de que todos tenham vida e vida em abundância. Portanto, o fim do mundo na Bíblia significa o fim de um tipo de mundo, né? Deus vai destruir toda a maldade desse mundo. Ele vai castigar toda a mentira e aquelas pessoas que também usam o seu nome em vão. Como tem gente, né, que usa a palavra de Deus em vão nos dias de hoje. Muitos usam só para conseguir isso, né? Usam a palavra de Deus, têm uma boa lábia e conseguem enganar as pessoas com a palavra
de Deus. Né? Não restará pedra sobre pedra dos templos que são edificados às custas da exploração da viúva, do viúvo também podemos dizer, do órfão, da expoliação do camponês, do operário, da criminalização e exploração das crianças também, do doente, do deficiente, né? Da pessoa idosa, como a gente ouve ultimamente, asilos, casas que deviam cuidar os idosos, mas que estão maltratando os idosos em vez de cuidá-los, né? Ou seja, Deus, ele virá para destruir todo o ódio também por aquelas pessoas que são diferentes, né? A gente odeia a pessoa e nem sabe por que está odiando a pessoa. Deus, Jesus, nos deixou um mandamento. Qual é o mandamento que ele nos deixou? Amar o nosso próximo, amar Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo assim como ele nos amou. E o nosso próximo também é aquela pessoa que está engasgada aqui, né? Ai, aquela pessoa que né? Mas é para essa pessoa que a gente deve orar, e é essa pessoa que a gente deve amar. Aquele que não é do Grêmio, eu tenho que amar os colorados também, né? Aquele que não é do meu partido político, eu tenho que amar também. Eu tenho que amar todas as pessoas. Aquela pessoa que cruza na minha frente, é essa pessoa que Deus mandou para eu amar as pessoas. Portanto, os evangelhos, eles nos falam de Jesus que vem ao encontro do ser humano para transformar a vida das pessoas. Jesus não veio para assustar ninguém, né? Com catástrofes, com destruições. Esse não é o nosso Deus. Se a gente diz que Deus é amor, se Deus é amor, ele não vai querer o mal do ser humano, não é? Se as catástrofes acontecem, porque talvez alguma coisa nós não estamos fazendo direito, né? Então Jesus veio para falar e para mostrar que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é perdão, que Deus é possibilidade de recomeços, de uma vida melhor a cada novo dia. O fim, ele não precisa ser a morte ou a destruição de tudo, né? O fim pode ser apenas o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo, de uma nova vida. Portanto, as palavras do Evangelho de hoje nos dizem que devemos aceitar de forma positiva as mudanças de nossa vida. É verdade que fazer mudanças normalmente nos enche de angústia e de medo, né? Quem não tem medo diante do novo? Quem não tem medo de mudar alguma coisa na sua vida? Tem gente que viveu muitos anos sempre saudável e de repente descobre que tem uma doença, que precisa de um tratamento e que isso vai mudar a sua vida para sempre. Tem que enfrentar. Não dá para se fechar no medo. Tem que enfrentar. Tem gente que tinha uma vida financeira boa, um bom trabalho, e aí perdeu o emprego e precisa reorganizar os seus hábitos de consumo, né? Tem gente que viveu uma vida amorosa complicada, mas no momento que acabou, às vezes pensa, não sei como vou seguir adiante. Segue adiante. A vida, ela continua. Mudanças, elas fazem parte da nossa vida, mudanças fazem parte da vida de todas as pessoas. E não devemos culpar ninguém por essas mudanças. A vida, ela está em constante mudança. E é preciso se adaptar e tratar de aceitar as mudanças como uma oportunidade. É que nem a palavra crise. Dentro da palavra crise tem a palavra crie. Quando a gente está na crise, a gente tem que pensar em criar algo para sair da crise e não se afundar cada vez mais na crise.
Crer em Deus significa, portanto, confiar que Deus ele dirige os nossos passos e nos apresenta sempre uma nova possibilidade de vida. Às vezes dói, mas às vezes a gente precisa também, de um cutucão para começar. O novo ciclo traz a possibilidade de deixar para trás as coisas ruins e recomeçar um novo ciclo, uma melhor experiência de vida. O fim de um ciclo, o fim de uma fase da vida é a possibilidade também de avaliar a nossa conduta até aqui. Como foi que eu vivi até aqui? Aprender com os acertos e também aprender com os erros e procurar não mais cometê-los, A oportunidade de melhorar está aí, mas cada pessoa precisa decidir se quer mudar de vida ou não. A decisão, ela é individual. Portanto, que nós possamos nos deixar orientar pela vontade de Deus. Que possamos sempre de novo buscar essa sua orientação através da oração, através do convívio comunitário, E assim que nós possamos anunciar o projeto e os ensinamentos de Jesus. Qual é o projeto do ensinamento de Jesus? Vida e vida em abundância para todas as pessoas sem distinção. O ensinamento: amar as pessoas assim como Ele nos amou, sem distinção também. O apóstolo Paulo ele nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, escutem, esse é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não vamos olhar só para as desgraças, só para as coisas ruins, vamos olhar para as coisas boas que Deus nos oferece a cada novo dia. E sempre lembrar que mudanças são necessárias. E se corrigirmos nossos equívocos do ciclo anterior e se assumirmos os projetos e o ensinamento de Deus, de amar Deus acima de tudo e ao nosso próximo como Ele nos amou, o novo ciclo, com certeza, será bem melhor que o velho ciclo. Que Deus nos ajude, nos oriente e que não tenhamos medo. O dia virá, mas Deus quer o nosso bem e não o nosso mal. Amém.